aqui, de vestibular. O bloco A da figura desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito puxado pelo bloco B. O fio e a poliação ideais os gráficos que representam qualitativamente a energia cinética do sistema em função do tempo. Muito bem. Então ele não quer exatamente uma conta. Se você entender a teoria, você consegue responder o problema, né? Ele quer o gráfico da energia cinética, só isso. Menos mal, menos mal. Bem, para começar com isso, né, a gente pode verificar qual é a equação da energia cinética. Tá. Talvez isso ajude. Eu não sei se tu lembra. Sim. Tu por acaso lembra a equação da energia cinética? Energia cinética é... Deixa eu ver aqui. Pode usar a letra K, tá bom? Eu começo com a letra K, aí vai massa vezes velocidade elevado a 2 dividido por 2. É isso. Maravilha. Maravilha. Então significa que essa equação supostamente depende da velocidade ao quadrado, não é mesmo? É isso aí. Então, muito provavelmente, né, não vai ser nada reto, porque, vamos dizer assim, Sim. coisas retas, né, supostamente elas não saem de coisas ao quadrado. Apesar de que o gráfico se trata de energia por tempo. Só que o tempo, por sua vez, né, ele faz parte, mano, da velocidade, né? Porque se tu lembrar, por exemplo, a equação do vovô ateu, lembra do vovô ateu? Sim. O vovô ateu é V igual a V0 mais AT, né? Isso. Então, supostamente, né, se a velocidade está ao quadrado, então, vamos dizer assim, ela vai deixar o tempo ao quadrado também, né? Sim. Percebe? Veja que eu não estou fazendo conta, eu só estou fazendo uma análise aqui bem heurística da parada. Então, supostamente o tempo vai ficar ao quadrado. Então, nenhuma equação que seja reta vai fazer sentido aqui nesse problema. E tem outra coisa, né? Vamos pensar na física do que está rolando aqui. Não tem atrito, né? E tem um bloquinho empurrando a parada para baixo. Sim. Então, assim, só de imaginar a situação, a gente já imagina que a velocidade vai aumentando gradativamente, né? Porque as coisas, quando caem, elas aumentam a velocidade delas, né? Sim. Talvez a gente não vê isso a olhos nus, mas eu tenho certeza que você prefere que o seu iPhone caia do seu bolso do que caia do quinto andar de um prédio, né? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque na prática o quinto andar vai dar tempo suficiente para a velocidade aumentar. Então, sim, a velocidade aumenta. A gente não vê, mas a gente sabe que isso acontece. Portanto, né, nada que seja decrescente vai fazer sentido, né? Se a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, né? Então a coisa é crescente, né? Então não vai ter uma redução da energia que depende diretamente da velocidade com o tempo. Muito bem, muito bem. E também não faria nenhum sentido, de acordo com o que a gente acabou de falar, a parada ser constante. Eu não sei se tu tá ligado, mas isso aqui é uma reta constante. Então ele tá levando em conta que a energia é constante durante o tempo, né? A energia cinética não é constante. Porque a energia cinética aumenta junto com a velocidade, como você mesma falou para mim, né? Então, como a velocidade não é constante, pelo que a gente acabou de falar, então não sobra só essas duas. A primeira, ela mostra um crescimento gradativo, tipo uma parábola. A segunda mostra se for uma parábola virada para baixo, mas é discutível se isso é uma parábola e não uma assíntota, né? Uma coisa que tenta chegar e não chega. Bem, obviamente, né, eu acho que tu já concluiu junto comigo que a resposta é A, né? Sim. Não teria como ser B, porque nós estamos vendo a velocidade aumentando, cada vez aumentando mais. Sim. E aqui não tá rolando isso. Ela até tá aumentando, mas ela tá, vamos dizer assim, parando de aumentar, né? Tá cansando. Ela para a certo ponto. Quando ela para, por exemplo, a letra B, quando ela faz assim, ela vai reto? Ela vai constantemente assim? Ou não? Acredito que ela... tá, tu tá dizendo que vai acontecer com o objeto ou com a energia? Com a energia. A energia, bem, o padrão aqui é ela continuar, né? Claro, bem devagarinho, crescendo bem devagarinho, saca? Entendi. O que não é o caso, porque pensa no celular, né? Quanto mais alto cai, tipo, se tu deixa o celular cair de um prédio de 20 andares, pode ser que mate alguém, se cair na cabeça de alguém. Então não é o que a gente espera de um gráfico como esse, que a energia vai chegando a um platô, né? Vamos dizer assim. Tudo bem? Então tu concorda Tudo comigo que é A? certo. Sem Concordo. conta. Show de bola, show de bola, show de bola. Muito bem. Tem outra ali que lhe interessa?
Deixa eu dar uma olhada. Claro, Que eu tinha visto, deixa eu ver. Acho que a gente pode fazer a 4, talvez? Ou a 3? Acho que a 3 é melhor, a 3. 3? Vamos Aham. ver a 3. Vamos ver. Just a second. A 3 é que tem uma moça pulando, né? Isso, essa mesmo. Certo. Bem, eu lembro de já ter resolvido isso em algum momento na minha vida, mas de novo a teoria é que são tantas questões, tantos alunos, né? Pode crer, os alunos vão e voltam e é as mesmas questões. O FF. O salto com vara é sem dúvida uma das disciplinas mais exigentes do atletismo e o único salto o atleta... Pô, é uma das mais? Não sei, discutível. E o único salto o atleta executa cerca de 23 movimentos. Caraca, tá. Pô, nessa eu não sabia. Em menos de 2 segundos. Pô, tem tempo para tudo isso? O negócio rola em câmera lenta ali. Na última Olimpíada de Atenas, teve 2. Svetlana Feofanova bateu o recorde feminino saltando 4,88 metros. A figura a seguir representa o atleta durante o salto com vara em 3 instantes distintos. Muito bem. Então, ela corre, ela pula. Pô, essa aqui eu resolvi na época do doutorado, agora que eu lembrei. Ela corre, ela pula, é pra tu ver, né? As coisas já estavam me irritando naquela época. Eu lembro o que aconteceu. Eu cheguei, essa questão não faz sentido. Eu cheguei para um colega meu e falei, então eu não quero ficar cabreiro, né? Mas eu acho que eu vou ficar cabreiro. Porque vai ter, como tá rolando ali muitas situações, né, a gente vai ter que avaliar quais tipos de trocas de energia tá rolando nesse problema. Então ela correu, ela subiu e ela desceu. Muito bem. É isso que a gente pode dizer assim em palavras. Assinar ali a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações 1, 2 e 3. E aí, Georgia, será que você sabe me dizer quais são os tipos de energia que tu pode descrever em cada uma dessas situações aqui? Qual é a energia dela nessa? Nessa primeira tem energia cinética. E tem energia... Agora, eu tô em dúvida em relação à vara, porque quando a gente pensa em, tipo, salto, assim, tem uma questão de um impulso ali, né? E daí... Mas eu não sei se é uma questão de elástico, acho que é elástico, assim. Ou não. O impulso em si, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma outra coisa. Você irá vê-lo se é que você já não viu, tá bom? Mas então o impulso não entra nesse momento, mas de fato, né? Vamos pensar só na atleta. A atleta tem energia cinética ali no começo, né? Isso é até algo que você tem que ficar esperta, né? Porque tá aqui nas opções tem algumas situações, né? Tipo, cinética elástica, cinética elástica. Então não tem impulso, todo mundo precisa se preocupar com isso. A questão é, nesse primeiro quadro, tem cinética ou tem cinética e elástica? No primeiro quadro, acho que é só cinética, porque é quando ela corre mesmo. Perfeito. Né? Só cinética, menos que eu esteja louco. Então a gente pode, tipo, cortar, né? Cortar essas aqui e essas. Olha só que coisa boa. Já virou 50%. Se tu tiver azar, tu erra. Agora, a outra. Qual é o processo que tá rolando ali na outra, né? Quais são a energia da senhorita ali naquela situação? Ela tem cinética gravitacional ou ela tem cinética gravitacional e elástica? Tá. Necessária, a força elástica em si, ela precisa de algum tipo, sei lá, de mola, alguma coisa do tipo Energia elástica, né? Elástica. Energia elástica. Bem, porque tem que cuidar com força e energia. Bem, tá. De modo geral, precisa de mola, né? A questão é que nesse problema a gente não tem uma mola. A gente tem uma vara. Agora, essa vara é uma vara que entorta, né? Exatamente. É isso que eu pensei, porque se fosse algo que não tivesse elasticidade, provavelmente ia quebrar no meio quando ela fizesse isso. Ou não. Sim, perfeito. Você falou exatamente isso. Então tem que ter elasticidade, tem que ter energia elástica aqui também. Sim. A mola ajuda ela a subir, né? Não é só com certeza. A altura dela. Então, essa não é a resposta certa. A resposta certa é a C. Vamos avaliar o próximo. No próximo, ele está falando que tem cinética e gravitacional nos dois casos, né? A questão é exatamente
De fato, tem Sim. cinética gravitacional porque ela está caindo, então ela tem energia potencial gravitacional para cair. No espaço, por exemplo, a gente não tem energia potencial gravitacional, então a gente fica flutuando no espaço. Né? Sim. Como ela tem aqui uma altura, ela vai cair, pode crer. Então a resposta certa é a C. Só teoria, né? Só teoria. Sim. Muito bem, perceba que é você que está fazendo, não eu, hein? É assim que eu gosto, eu não gosto de fazer nada durante a aula. É que às vezes, por exemplo, quando eu me encontro numa situação de prova, principalmente com física, que eu tenho mais dificuldade, às vezes é identificar, por exemplo, um exercício de calcule, não sei o quê. Dificuldade de identificar quais tipos de energia que estão acontecendo ali e quais fórmulas que eu tenho que usar necessariamente, entendeu? Uhum. E aí eu me confundo às vezes. Mas na teoria, assim, eu entendo. Que bom. Então tá, que bom, fico feliz que a teoria fica boa, porque a coisa da matemática é só você saber ali, né, como começar e tal. Eu vejo que o maior problema dos meus alunos é justamente não saber começar, né? É, exatamente. Bem, e aí? Aí a gente pode acho, pular pro próximo, talvez. Não sei. Certo? Qual seria o Dá próximo? outra fotinho. Deixa eu ver. Acho que a gente pode começar pelo 1 da outra fotinho. Ao Da outra perceber a fotinho. distância. Deixa eu pegar da outra fotinho. Deixa eu pegar aqui. Da outra foto. Muito bem. Tem a 6 aqui. Estou na foto errada. É o meu PC da Xuxa. Ah, sim, cara, eu usava esse livro, hein? Eu usava esse livro quando eu era professor em escola pública. É esse aqui que eu uso. Santa Catarina. Agora eu moro em Portugal. Muito legal. Mais ou menos, mais ou menos. Por exemplo, agora aí no Brasil é 2, né? Aqui já é 6. Isso. Que Nossa significa senhora. que eu tô muito ferrado, né? Porque eu vou ter que dar aula até Ai, meia-noite. caraca. Nossa, que horror. É um horror tu morar fora e, tipo, ter cliente brasileiro, assim. Meu Deus. Nossa, eu não ia ter capacidade. Pois é muito chato. Daí a minha mulher ainda acorda cedo, daí é uma chatice. Porque daí eu tenho que estar voltado ainda. Ao perceber, a 20 metros de distância, uma pessoa atravessando vagarosamente a rua em uma faixa de pedestre, o motorista pisa no pedal do freio, o carro recebe uma força contrária ao seu movimento. Então ele estava se movendo para frente, agora tem uma força para trás, freando o carro. De 5.625 newtons. Então agora nós não estamos mais falando de energia, estamos falando de força. Ele para quase em cima da faixa de pedestre. Bem, estávamos falando de força até agora. Por quê? Porque determine o trabalho total. Trabalho é uma energia, né? Pelo menos é medido em unidades de energia, tá bom? Então o trabalho, né? Ele é uma daquelas grandezas assim chatinhas, porque dá para pensar ela de várias formas diferentes. Né? Dá para pensar o trabalho como força vezes deslocamento, dá para pensar o trabalho como a área embaixo do gráfico da força pelo deslocamento, dá para pensar o trabalho também como a parte do teorema trabalho-energia cinética, que é aquele teorema que fala que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, qual dessas várias concepções de trabalho a gente vai ter que utilizar aqui? O que você acha? Tá. Quando a gente fala, por exemplo, a gente tá falando de força agora. Aí vão ter as energias que vão estar envolvidas nas forças. É isso? Como assim? Não entendi desculpa, foi meio confuso. Mas assim, tem, tipo, qual que é a diferença específica, assim, de energia e força, assim? Muito bem, Porque sua pergunta é maravilhosa. de alguma forma eles estão relacionados, né? Perfeito. Na verdade, tem uma coisa muito interessante que a gente não sabe, às vezes até por causa de filme, coisa assim. Que é o seguinte, energia e força não existem, né, por si só. Às vezes as pessoas pensam que a faísca da tomada, ou tipo, sei lá, o cara do Vingador soltando poder é uma energia, mas na verdade energia e força servem para a mesma coisa, para explicar as causas do movimento. Ok? Então é só isso. Agora, a força, ela está mais associada com direção e sentido, porque ela é um vetor, enquanto a energia está mais associada só com a intensidade do movimento mesmo, ok? Entendi. Muito bem. Então, de fato, né, o trabalho ele está associado, né, ele junta energia e força. E ele junta de uma forma muito interessante, porque assim,
quando a gente está usando a palavra trabalho, talvez não é muito legal em português, porque lembra o conceito de emprego, né? Mas o trabalho tem mais o conceito de funcionamento do inglês. Né? Por exemplo, se Sim, você vai falar inglês, my computer doesn't work, é porque o teu computador não está funcionando, certo? funcionando. Sim. E o trabalho, ele é uma medida de uma força que funciona. Por exemplo, você pode Uhum. usar uma força agora para mexer o seu celular e ele vai se mexer. Só que se você aplicar essa mesma força numa parede, ela não vai se mexer, certo? Uhum. Então, no seu celular foi uma força que funcionou, ou seja, gerou trabalho, teve work Sim, ali no seu celular. Mas sim, na parede, a mesma força não teve work, porque a parede não se mexeu, entendeu? sim. I guess. Entendi. Muito bem. Então, a parada é a seguinte, minha irmã. Como ele ficou aqui, né? Essa força foi aplicada por 20 metros até ele parar de se mover. Uhum. Então, tu tem o deslocamento, né? Que essa força foi aplicada de modo constante, e aqui tu tem o trabalho, e tu tem que a equação é trabalho igual a força vezes deslocamento, né? Eu acho que Uhum. não temos muito segredo. Faça a conta aí e me Sim, diga qual que é o trabalho, por favor. tá bom. Faça sem pressa, tá? Quando chegar na Tá resposta, bom? me fala. Só uma pergunta. Quando essa fórmula, ela não tem, ela tem vezes o cosseno do, mas às vezes a gente não usa, né, o cosseno. Na verdade, vos digo, a gente sempre usa, tá? Aham, tá. Só que às vezes o cosseno é zero, que é o caso Ah, aqui. Vamos é fazer zero. um desenhozinho aqui para entender o que está rolando, né? Caixinha Tá. e está rolando uma força contra o movimento dela. Vamos colocar aqui Aham, a força para cá. Essa é a tá. nossa força. E o deslocamento dela estava rolando para cá. Então, o deslocamento, como não é uma força, né? Ele fica fora da caixa aqui. Então, Tá. vamos dizer que o deslocamento dela era para a direita, mas a força está empurrando ela para a esquerda até que ela para. Tá. Muito bem. Veja que a força e o deslocamento, eles são vetores com a mesma inclinação. Os dois Tá. são vetores eixo X horizontais, né? Aham. Tudo bem. Então, pela lógica ali, né, o que vai rolar? Sempre tem o cosseno θ. Mas qual que é o cosseno entre essas duas forças aqui? Ah, professor, o vetor não está junto, a gente coloca junto. E aí, qual que é o ângulo entre eles aqui? Você saberia me dizer? Não. Bem, a gente pode pegar aqui da cabeça de um para a cabeça do outro e para Tá. medir o ângulo. Isso aqui são 180 graus, certo? Sim. Aham. Pronto. Tá. Então tá aí o teu cosseno. Agora você Ah, pode entendi. terminar a continha. Entendi. É, tá. Acho que é 122.500. É isso? 122.500 bananas, estrelas, como é que é? Ah, newtons ou joules? Isso eu me confundo às vezes. A unidade de trabalho é joule, porque é a unidade É de joule, energia, então. tá bom? Entendi, tá. Joule é uma unidade de energia, enquanto Newton é uma unidade de força. Quanto que Tá. deu? É 122.500. Para esse tipo de situação, já que tu tá falando de um carro, né? Imagina que seja uma energia muito alta mesmo, né? Aham. Para coisas assim. Eu não sei se tu tá já estudando física elétrica, né? Mas lá Não, as ainda não. energias são bem baixas. Tu estás Tá. vendo o que em física? Só isso mesmo? É É, que esse é assunto do ano no passado, geral. né? Acho estranho. É, eu acho que a professora em si, ela quer revisar todo esse conteúdo pra conseguir avançar, entendeu? Só que eu ainda Entendi. tô tendo muita dificuldade porque eu acabei de mudar de escola.
E a minha escola antiga era uma escola americana e era, tipo, muito nova. Ela tinha Escola 5 anos. americana é um saco, cara. Eles É, ensinam de uma então, forma toda diferente, né? era completamente diferente. E, assim, o meu professor de física em si, ele meio que não explicava. Ele falava, tipo, ó, faça uns exercícios. Aí todo mundo errava. Aí ele, tá bom, copia a correção e depois se vira. Era tipo isso. Então eu não aprendi nada. Estou tendo muita dificuldade com física por causa disso, entendeu? Entendi. Pode crer, pode crer. Só que tem um erro aqui ainda, né? Aham. Apesar da sua conta estar certa, tem alguma coisa que está errado. O que você acha que é? Hum. Tem a ver com o cosseno que você me pediu. Ah, é verdade, né? Eu esqueci dele. Eu esqueci completamente dele. Eu realmente esqueci. Tá, Tu ia errar peraí. um detalhe físico Né? muito importante. Quando, por exemplo, às vezes tem certas contas que não usam cosseno, né? Isso que eu não entendi. Todas usam, só que algumas ele é um. Ah, é zero. E quando que eu sei que é zero? Bem, se o cosseno é zero, isso vai acontecer quando a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si. Por exemplo, nesse problema tem a força-peso, certo? Tá. Aham. Só que a força-peso não influencia em nada nesse problema, justamente porque a força-peso é perpendicular ao deslocamento. A Entendi. força-peso é uma força vertical, não é mesmo? Sim, E sendo ela vertical, ela é 90 graus aqui com o deslocamento. entendi. Concorda comigo? Porque a Aham. força-peso está no Sim. Y, o deslocamento no X. E daí, se tu jogar na tua calculadora o cosseno de 90 graus, que é o ângulo entre a força-peso e o deslocamento, vai dar zero. É. Portanto, o trabalho da força-peso nesse deslocamento é zero. Agora, da força linha verde não é zero. Por isso você vai calcular o cosseno de 180. Joga na sua calculadora. Cosseno de 180 é 1, não é? O cosseno de 180 é menos um. Ah, menos um, Por isso que entendi. essa resposta é negativa, sacou? Ah, agora faz sentido. Agora, precisava de todo esse papo do cosseno aqui? Não. Você poderia Não, pensar que, tipo, ele só é uma força contrária, totalmente contrária ao deslocamento, e sendo assim é um trabalho negativo, ele está atrapalhando o movimento, entendeu? entendi. Dá Ah, pra pensar. agora eu entendi por que antes a flechinha azul que você tinha colocado estava em cima. Faz sentido. Estava em cima do quadrado. Muito bem. Ah, muito bem, muito bem. Agora me diz uma Então, coisa aí, qual que tu queres ver, então, moça? deixa eu ver. Cadê? Pô, se tu trabalhou com escola americana, eu acho que eu sou o cara ideal aí pra te dar aula mesmo, pelo menos pra gente fazer uma É, aulinha por semana, porque os alunos que ah, vêm de escola legal. americana assim, vêm tudo torto mesmo. É, vem, não, vem mesmo, viu? A Porque eu matemática que saí, vocês vê é muito fraca, você é louco. nossa, muito fraca. Eu saí de uma escola, e assim, no nono ano, até o nono ano, eu estudei numa escola, assim, que era bem mais forte em relação, assim, ao conteúdo, é bem conteudista. Aí quando eu fui pro primeiro ano de ensino médio, eu fui pra uma escola americana. E eu já sempre falei inglês minha vida inteira, que a minha primeira escolinha sempre foi americana. Só que quando eu fui para essa escola, como ela era uma escola completamente nova, o método de ensino deles, principalmente por eles estarem trabalhando com a primeira sala de ensino médio da vida deles, foi horrível. Acho que assim, você pegava no final do ano recuperação de matemática, não tinha uma pessoa que não estava na recuperação de matemática. Era uma coisa assim inacreditável, Ô, louco. né? Complicado essas escolinhas aí, É. particulares, às vezes tem seus problemas. Mas é isso Ó, aí, se tu queres fazer vestibular no Brasil, não tem condição de fazer escola americana, não, infelizmente. por isso que eu mudei esse ano de escola. Eu falei, meu, agora eu preciso de novo voltar a entender a matéria, senão complicou. Matemática eu consegui correr atrás, mas física eu tô tendo muita dificuldade ainda. Ah, sim, sim. Eles não vê física lá nos Estados Unidos, não vê física, não vê geografia, né? Então, Vamos ver. Tanto que eu tive uma prova de geografia faz pouco tempo, eu fui super mal, porque eu não tinha nada da matéria que o meu professor aplicou. Porque eu tava aprendendo geografia, tipo, dos Estados Unidos, assim, como, tipo, os estados eram organizados, que não sei o quê. Era bem diferente. zoado. Ó, mas eu acho que a 2 e a 3 eu queria fazer, dessa mesma página. Tá, Pra gente ver. deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, dois tem o guri empurrando, beleza. É, uma caixinha.
Deixa eu salvar isso aqui para lhe mandar depois. And tá aí. Uma vez horizontal, o bloco de 100 kg é arrastado por 25 metros por um garoto que aplica sobre ele uma força horizontal. Ah, meu, tá rolando aí o rolê todo que a gente já conversou, né? Será que você consegue começar esse problema sem eu dizer absolutamente nada? Eu posso verificar melhor que você sabe que você não sabe. Uma pista horizontal, um bloco de 100 arrastado, um garoto aplica sobre ele uma força horizontal constante. Então, ele tá... Só uma dúvida. Quando é horizontal constante, não tem nada se opondo à força, né? Tipo, que nem no primeiro. Bem, Constante que cuidado. existe atrito entre o bloco Eu e a... entendo que tu esteja falando da o constante. Não, não é bem isso. Tá? É que ele não muda a força dele, é só isso. Mas em nenhum momento aqui ele falou no começo por atrito, só que depois ele vai falar, né? Então atrito é uma outra força que tá rolando aqui. Coisa com horizontal constante. Considerando que existe atrito entre o bloco e a pista e que o coeficiente do atrito é 0,2 o trabalho realizado por cada força agindo sobre o bloco. Tá, no bloco tá agindo... A força-peso tá interferindo? O movimento horizontal, certo? Sim. Então ela não está interferindo. Não tá... Ah, entendi. Só que tem um detalhe, né? A força-peso faz parte da obtenção da força de atrito. Então ela vai, entendi. vamos dizer assim, interferir na força de atrito. Mas vamos aos poucos, né? O que o problema está pedindo? Trabalho realizado por cada força agente. Tá, primeiro a gente faz o cálculo da Primeiro a gente força tem que fazer um desenho. Nada na física começa sem desenho. Então a gente tem a força do rapaz, vamos colocar aqui. Força do menino, FM. E tem alguma outra força na direção de deslocamento da caixa, que é para supostamente horizontal direita? Tem alguma outra? Qual é a outra que tem, então? A outra é o deslocamento. Não, o deslocamento é deslocamento, não é força. Eu só estou escrevendo deslocamento aqui para deixar claro que ele é horizontal e para direita. Tá, deslocamento. Tem cinética? Energia cinética não é força, né? Ah, desculpa. Energia cinética é energia cinética. Pensa em forças aqui. Tem o guri empurrando. Tem alguma outra coisa contrária a esse movimento, por exemplo? Tem a força, peso, tem a força. Você pode até pensar em força normal e peso, mas novamente, elas são forças verticais. Então elas são perpendiculares ao movimento. Então elas não vão influenciar em trabalho aqui. Como elas são forças ortogonais, o cosseno vai ser 90, então o ângulo vai ser 90, então o cosseno é zero. Normal e peso não vão influenciar no trabalho, mas tem uma outra força que o enunciado falou sobre que vai influenciar. Leia isso aqui de novo. Acho que acabou caindo. Não, de boa, de boa. Bem, eu estava falando sobre que a força peso e a força normal não influenciam no movimento, certo? Porque são ortogonais ao... Mas influencia o atrito. Vão influenciar o atrito, e é isso que eu queria que tu falasse. Entendi. Porque o atrito é a outra força que está rolando aqui. Tá. A outra força que vai gerar trabalho é o atrito, né? Então, enquanto o guri está empurrando para a direita, tem a força de atrito para a esquerda. Sacou? Então a gente vai colocar aqui, força de atrito. A gente chama de FAT normalmente. Bem, então tu tem que calcular o atrito dessas duas forças. Desculpa, falando besteira. Tu tem que calcular o trabalho dessas duas forças. Então, para o A, nós temos que focar no que está sendo pedido. Nós queremos o trabalho da força do menino, quem é, né? Nós queremos o trabalho também da força de atrito. Quem é? Bem, foque na força do menino no momento, né? Então, tente sozinha um pouquinho, se não conseguiu, ajuda. Tá. Força do menino seria a força vezes o deslocamento igual
Ah, 400 vezes 25. Dá 10.500 joules. Não é joules, é newtons agora. Joules. Joules, né? E confiança, isso mesmo. Trabalho é medido em joules. Perfeito. Tá. Então você fez simplesmente a multiplicação da força pelo deslocamento, não é mesmo? Isso. Isso, deu quanto mesmo? 10.500. 2.500 joules, isso aí. Show, minha amiga. Agora temos que achar a força, o trabalho da gorda ali, né? O trabalho da FET. Certo? Então, bem, de novo a gente tem que pensar em força vezes deslocamento, sempre, né? A menos que ele não tenha dado nenhum deslocamento pra gente e tenha dado velocidade, e daí você tem que utilizar o teorema trabalho-energia cinética ou qualquer outra condição mais bizarra, né? Você tem que sempre pensar em força vezes deslocamento. Mas vamos começar pela questão do FAT ser ao contrário do movimento. É ao contrário, certo? Então a gente já nem vai ficar pensando em ângulo, em cosseno, vai ficar negativo, perfeito. Agora, vai ser quem? Força vezes deslocamento. Então vai ser a força de atrito vezes o deslocamento, né? Sim. E bem, a força eu não sei quem é a força de atrito ainda, Karma, mas eu sei quem é o deslocamento, né? O deslocamento é 25. 25. Agora tem que achar a força de atrito. E aí, você lembra alguma coisa? Você ia falar algo sobre a força de atrito? Eu não lembro em questão como calcula, mas ali no enunciado mesmo tá falando que o coeficiente é 0,2. Maravilha. Veja, a força de atrito ela está essencialmente associada com a superfície, né? Tá. Você já tentou correr na praia, você deve saber que correr na praia é mais difícil que correr com um tênisinho, asfalto. Por quê? Porque o atrito é maior na praia, né? Por exemplo. Tem um monte de outras situações que mostram que é justamente essa interseção entre o objeto que se move e a superfície. Portanto, de fato, tem que depender do coeficiente de atrito, que é justamente essa relação que existe, mas também tem que depender de outra coisa que depende da superfície, que é a força normal. A força normal é uma força associada à superfície. Afinal de contas, se não tiver superfície, não tem atrito, né? Tipo, né, tem que ter um contato com uma superfície para ter atrito. Então, esse contato se dá por meio da força normal, beleza? Beleza. A força normal é uma força que nós normalmente desenhamos apontando para cima. Lembra dela? Sim. Muito bem, ela recebe esse nome normal, porque normal na matemática tem a ver com perpendicularidade, ortogonalidade. Então tá normal, tá para cima, a gente fala assim. Então, se vamos dizer assim, nesse objeto, a única força vertical fosse a normal, ele estaria voando, né? Ele estaria. Mas não é o caso, existe uma força para baixo, conhecida nossa também, que é a força peso. Né? E essas duas forças, a normal e a peso, são iguais, porque se o peso fosse maior que a normal, ele estaria afundando, estaria indo para baixo. Entendi, agora faz tudo sentido. Faz todo sentido do mundo. Pena que o professor na aula não fala assim pra gente, né? Seria tudo. Agora faz sentido. Acho que eles deviam me contratar aí pra dar reforço pros teus colegas, hein? Com certeza. Porque em sala de aula eu não trabalho mais, não, muito empenho. 40 nego maluco na sala. Não dá também. Porque é por isso que acho que a maioria não entende que a professora fica sem paciência, né? E nem explica direito. Mas eu vou te explicar, olha só. Você está numa sala de aula com um monte de pessoas da sua idade, né? Feromônios. A última coisa que eles querem aprender é física lá. Eles querem conversar, querem fazer amizade e tal. Então, é isso, né? Então é difícil mesmo aprender, apesar da vontade, né? Mesmo quem tem vontade não consegue se concentrar, porque tem muitas coisas acontecendo. E eu acho que o pior de tudo é o seguinte, você vai para aula, passa 4 horas na escola, no mínimo, e às vezes não tira nada de proveitoso da escola, quero dizer. O professor passa coisa lá e você não aprende enquanto ele está passando, entendeu? Sim.
com certeza. Acontece muito isso, né? Acontecia comigo também. E eu vejo que acontece cada vez mais com os meus alunos. Principalmente na minha escola antiga. Agora eu consegui realmente me colocar um foco, assim, mas antigamente eu ia pra escola, assim, saía de lá sem nada, sem nada, sem nada. Chegava em casa e nem sabia o que tava aprendendo, era bem assim. Entendi. É uma droga mesmo. Bem, e sabe, uma coisa que eu percebo com as minhas ajudas, né, é o seguinte: se o aluno tem pelo menos uma aula por semana comigo, a gente consegue focar nas coisas que o professor está falando, prever os próximos assuntos e tal. Então o aluno vai com mais confiança para a aula, né? Você vai com mais confiança, você consegue aprender melhor. Então você aproveita a aula comigo, é claro, para fazer as tarefas, mas você aproveita na sala também, né? Então aquele tempo em sala não fica mais um tempo jogado fora, você aproveita melhor. Exatamente. E o principal é que você também vai estudar comigo. Então, o que acontece? Você tentou fazer esses problemas e não perdeu muito tempo sem entender? Exatamente. Eu vou lá e... travada num negócio, sendo que daí você já tira a dúvida na hora. Exato, e a gente não tem mais tempo para ficar perdendo com isso, né? Hoje em dia as coisas são muito dinâmicas. Então, ter um orientador... É tipo que nem na academia, assim, se tu vai sozinho lá, tu é várzea. Mas se tem um orientador do teu lado lá, te dando os toques, tu evolui mais rápido, né? E eu acho que essa é a ideia. Pode crer. Muito bem. Então, o negócio é o seguinte. Se a gente percebeu aqui que a normal é igual a peso, uma vez que esse negócio não tá nem voando nem afundando, então, em vez de eu colocar força normal aqui, eu posso colocar força peso. Vai estar certo da mesma forma. E a força peso eu sei calcular, né? Sim. A força peso é aquela formulazinha que a gente já está muito acostumado, que é massa vezes gravidade. Né? Sim. Massa vezes gravidade, a conta que a balança faz quando te dá o teu peso lá. O que é um conceito meio bizarro, porque peso é uma força. Só que quando tu vê ali, né, ele te dá a tua massa. Porque ele divide ali pela gravidade o valor que está dando e te dá o valor da massa. Daí causa confusão na cabeça dos alunos, tem que mudar aí a nomenclatura das coisas. Não sei se fica pior ainda na física. Né? Sim. Muito bem, muito bem. Então agora você pode calcular a faixa aqui para mim, por favor. Só... Eu não entendi. Essa primeira é um M maiúsculo? Ah, sim, eu não falei quem é ele, né? É o coeficiente de atrito, é o símbolo do coeficiente de atrito. Ah, entendi. E você quase acertou, é a letra M em grego, que é o Mi. Ah, nossa, faz sentido. A gravidade, ela em si, deixa eu ver. Cadê? Você consegue voltar ali na figurinha rapidinho? Claro. A gravidade eu dei uma esquecidinha dela. A gravidade é sempre 10. Sempre 10, tá? Isso. Peraí. Dá 200. 200 o quê? É 200, Se você está calculando força, dá 200 newtons. Newtons. 200 newtons. Exatamente. Pronto. Muito bem. Então, agora o que rola? Bem, você encontrou a força, né? Mas não é isso que o problema está pedindo. O problema está pedindo trabalho, não é mesmo? Então, o que você vai fazer com essa força para encontrar o trabalho da força de atrito? Multiplicar pelo deslocamento. Que é 25, exatamente. É 25. 100 vezes 25.
que dá 5.000. 5.000? É, acho 5 que é mil o isso, né? quê? Newtons. Eu ainda tô muito confusa com isso. Ah, se você está calculando trabalho, é joule. Ah, joules, tá bom. Isso, Puxa. exatamente. Aham, Então pronto, encontrou tá. aí. Mas é positivo ou negativo esse trabalho que você acabou de encontrar? Ele é negativo. Esqueci de um detalhe. Pronto. Então, a princípio era isso, né? Agora vamos ver a Entendi. próxima pergunta, valendo R$ 1.000.000 aqui. O trabalho resultante sobre ele. E aí, qual que é o trabalho resultante? Trabalho total, final. Uhum. Quem que é? Considere 10. Ó, o trabalho resultante sobre ele. Cada força. Trabalho resultante sobre ele. Isso. Se eu calculei o trabalho, eu calculei o trabalho do. Meu Deus, travei. Você Pera, calculou o trabalho. ah, Você calculou o eu trabalho, calculei. muito bem. Só Tá, que só que eu calculei você dois calculou tipos de dois trabalho. trabalhos, certo? É. Aí o resultante eu teria que somar. Não sei Bem, muito falando, né? bem, somar, isso Ah, tá. aí. É isso. Peraí. Cuidado que ele é negativo, então você vai somar Sim. negativo, né? Na prática Aham. você vai subtrair, né? Então vamos lá. Tu, 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 tu. Dá 5.500. Eba, positivo. 5.500 joules. 5.500 joule, mano. É isso aí. É Então, isso. muito bem. Gostei de ver, gostei de Só ver. que eu não Tá? entendi. O considera. Ah, considere a gravidade. Agora Tava ali pra sim. trollar, só pra trollar. Ah, tá. No Ah, caso, pra fazer a força de atrito, né? A gente precisou. sim. Entendi. É sempre 10 a gravidade, né? Não muda. É só 10 e A ponto. gravidade é sempre 10, isso mesmo. Tá bom. Entendido. Pelo menos se você estiver na Terra. Às vezes tem problemas que tá na Lua, alguma coisa assim, daí a gravidade No é momento, acho diferente. que vai ser só aqui. Isso. Muito bem, senhorita. E aí, temos mais Aqui. algo? Deixa eu dar uma olhadinha. Alguma mais complicada. Que eu não tenho entendido. É... Ah, já sei. Eu quero fazer o 13 da última foto que eu te mandei. 13. Isso. Deixa eu pegar aqui. O 13. Nossa, você tentou fazer? Esse aqui já é um pouco diferente. É. Eles são bem diferentes. É que cada foto que eu te mandei tá relacionada com um dos temas, um dos tópicos. A tua prova é quando? Amanhã. Ah, mas vocês querem também que eu faça milagre, né? Não, é porque assim, eu acabei me atrapalhando mesmo, porque eu entrei na escola faz muito pouco tempo. E daí eu tive que refazer algumas provas que eu meio que perdi nessa semana. E, tipo, eu acabei meio que deixando pra estudar depois, entendeu? Então, assim, física foi uma das coisas que eu deixei passar, mas que eu vou correr atrás. E eu sei que vou fazer meu máximo, mas se eu for mal, eu quero fazer mais aulas com você e vou ir treinando pra melhorar cada vez mais, e é isso. Louco, pareceu Naruto falando agora. Mas é porque realmente, assim, eu tô precisando de uma ajuda. Sei que não vou ir tão bem nessa prova agora que eu vou ter, mas Aham, viver aprendendo, né? claro, claro. Minha filha. Bem, o negócio é o seguinte, né? O que a gente vai pensar aqui? Dá uma lida aí, vê se tu sabe começar o O motor de orçamento. uma bomba hidráulica tem a potência de 500 watts. Em quanto tempo dessa bomba tirar um reservatório de água de 100 litros? Considere que o volume de 1 litro d'água seja equivalente a 1 quilo de massa. Use gravidade 10, despreze o atrito da água, encanamento e adote 40 metros para o desnível entre o reservatório e o poço. Uma bomba hidráulica. Agora a gente vai calcular eficiência? É É isso? isso que Não, tá né? pedindo ali? Não, peraí. Calcule volume de um litro de água seja equivalente a...
quanto tempo, né? É isso que ele tá pedindo. Em quanto tempo? Tá. Esse aí eu vou ter que precisar da sua ajuda, porque esse aí eu realmente não entendi. Tá. Motor de bomba hidráulica tem potência. O que é potência? É Ah, energia por tempo. Tá. Por exemplo, né? A potência tem a ver com o quanto de energia tu consegue despender num determinado tempo. Por isso que o chuveiro gasta mais, porque ele é muito potente, a potência dele é muito alta, né? A Sim. cada segundo que passa ele está ali usando muita energia. Por isso que a gente fala que uma Ferrari é mais potente que um Fusca, porque apesar dos dois chegarem a 200 por hora ali, né? Bem, o Fusca eu acho que funde o motor, mas a Ferrari faz isso mais rápido, né? Vamos dizer assim. Entendi. E é por isso que aqueles caras que correm, né? Os caras que correm 100 metros rasos são gigantes, são os bichos fortão. Enquanto os caras que correm maratona são magrinhos. Porque os que correm 100 metros rasos precisam despender muita energia em pouco tempo. Então eles precisam de um corpo potente. Enquanto o cara que está correndo maratona lá precisa, né, economizar energia. Sacou? Sim. Então isso é potência. Potência vai ser sempre energia por tempo. Deixa eu escrever aqui. A potência é um dos conceitos que aparecem mais, assim, em todas as matérias de física. Vai ter em termodinâmica, vai ter no terceiro ano também. Quanto tempo essa bomba encherá o reservatório de água de 100 litros? Considere que o volume de 1 litro de água seja equivalente a 1 quilo de massa. Muito bem. Blá, blá, blá. Despreze o atrito no encanamento e adote 40 metros para o desnível entre o reservatório e o poço. Tá. Então eu vou fazer o desenho para tu entender o que está rolando. Vamos colocar o chão. Vamos colocar o chão aqui, ó. O chão está aqui. O reservatório está aqui. E daí vai ter um cano. Me desculpe meus dotes de desenho no Paint. Imagina. O Paint é um programa mais velho que eu e tu juntos. Tô usando ele aqui para fazer a parada. Aí tem um poço aqui, né? Tem um poço de água aqui. Vou fazer um poço de água aqui, tá? Pegando a água que tá aqui. Muito bem. E esse poço, ele tem 40 metros, certo? Certo. 40 metros. Então a altura dele aqui é 40 metros. Beleza. Tá. Muito bem. Se é 40 metros, né? Então, vamos dizer assim, ele tem que usar uma energia para fazer essa água subir 40 metros sempre. Certo? Certo. Bem, a gente está ligado já que existe uma energia associada com a altura, que você até falou para mim sobre ela no começo da aula, a energia potencial gravitacional, certo? Isso. É isso. Então, de certa forma, essa energia que está aqui está associada à energia potencial gravitacional, com essas vários quilos de água que tem que subir. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos trazer essa equação aqui para baixo. A gente já entendeu então que a energia que está rolando aqui é energia potencial gravitacional. Então eu vou colocar mgh aqui. Beleza? Beleza. Na física, a gente sempre tem que isolar o que o problema está pedindo. O problema está pedindo o tempo. Então vamos deixar o tempo isolado lá pelo cross multiplication, né? P vem aqui para baixo. Temos massa, temos gravidade, temos altura e temos a potência. Agora é só fazer a substituição. Você encontra. Eu coloquei H porque eu sou maluco. A gente encontra o tempo, tá bom? Tá. Show do milhão. Então agora é sua vez. Agora que eu joguei aqui joguei ó, o gol aberto aqui, é só fazer. Fechou. Vai lá, faça a conta e me diga a resposta. Peraí, a gente isola isso aqui e é isso, tá? É isso. Aí, vamos lá. Massa é 1 quilo, né? Exato. 1 quilo. 1 quilo eu calculo como 1000? É, né? A massa é 1 quilo, né? Só que a massa de água, de 1 litro de água é 1 quilo. Só que tu não vai subir só 1 quilo, tu vai subir 100 litros de água. Ah, entendi. Tá. Então a massa é 100 quilos. Né? Isso. Peraí, desculpa que eu me atrapalhei na hora do exercício. No problem, bro. Sim. Aí, junto vezes 2. 2. Verdade, 40 metros. Fechou. Aí, sobre a potência é 500. Oba, fechou.
Vamos lá. Dá pra cortar um monte de zero aí, né? É, né? Eu prefiro fazer com um número completão. Eu recomendaria fortemente que você não fizesse isso, porque os números podem escalar a Eu tamanhos sei. É que eu enormes, tenho né? às vezes eu tenho dificuldade, por exemplo, que minha professora faz, que é tipo, sei lá, coloca, tipo, vezes 10 sobre não sei o quê. Não. Vamos cortar zero, sem migué, meu. Ó, Fechou. tem que tu corte aos poucos, né? Por exemplo, bem, onde nós podemos cortar? Eu acho que esse é o seu problema matemático aqui, né? Se a gente pode ou não cortar. Gosto disso. Tem gente que corta sem nem pensar duas vezes. É que eu não gosto. Quando eu vou fazer, por exemplo, matemática em si, quando eu tô fazendo prova, eu geralmente não corto. Eu tenho, tipo, medo de errar cortando, entendeu? Perfeito. Mas nesse caso você pode cortar. Por quê? Porque tá todo mundo multiplicando em cima. Se estivesse somando, você não poderia. Tá, entendi. Mas como tá multiplicando, você Eu pode. ia ficar. Você pode cortar, por exemplo, esses caras aqui. Uhum. Aí vai ficar 100 vezes 1 vezes 4 dividido por 5. E se você quiser, você pode até facilitar um pouco a sua vida aqui, cortando 100 com 5. Porque você sabe que 100 dividido por 5 é 20, né? Uhum. Então vai ficar 20 vezes 1 vezes 4, que é 80, né? Uhum. Só que é 80 o quê? Segundos. Por quê? Porque a unidade de tempo nesse problema é segundos. Nós estávamos calculando o tempo, lembra? Tá. Por que é segundo? Porque potência é medida em watt. Você colocou sem nem estar ligada, mas watt, como é potência, o watt é a unidade que tu escreve como joule por segundo. Ah, entendi. Então, se ali era segundo, né? A gravidade também é segundo e tal, então tu tá trabalhando em segundo, por isso a resposta é segundo. Entendi. Então, essa bomba aí, ela demora 80 segundos para puxar 100 litros de água. Uhum. Então é isso. Entendi. Então é isso 80 aí. segundos, entendi. Poxa, espero ter te ajudado, espero que você tenha entendido. Me ajudou. Eu só Todas. queria tirar uma última dúvida com você. Sim. Que é sobre quando eu tenho que mudar por exemplo, metro por segundo para não, mudar, tipo, quilômetro para metro por segundo, ou tipo, hora por segundo. É que eu tenho uma duvidazinha. Eu lembro que tem alguma coisa que você tem que dividir ou multiplicar, não sei se é dividir por isso, 3. quando você passa para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Quando você passa de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide, tá bom? Entendi. Só isso. Fechou, era só isso que eu queria. Show de bola, poxa. Espero ter ajudado e Acertou pense naquilo muito. que eu falei lá, tá? Não, você tá bem, se eu falo as coisas que você faz, tá ótimo. Uhum. Mas eu acho que você precisa, tipo, treinar um pouco mais aí a parada. Eu vou passar agora à tarde treinando mais exercício. Uhum. Mas já me ajudou bastante, que eu já agora tenho uma noção de onde começar, pelo menos. Recomendaria fortemente que você retentasse fazer as questões que nós fizemos hoje, tá? Sozinha. Sem olhar muito. É isso aí. É isso. Show de bola, então. Precisando só chamar, beleza? Tá bom, muito obrigada, viu? Eu ainda quero mais isso falar com você. Que bom, valeu, tchau! É isso, tchau, tchau.